E hoje, mais uma vez, nós vamos falar de Jesus, uma palavra que precisamos muito guardar, que precisamos muito praticar, porque, como veremos, fará a diferença no futuro, fará uma diferença nas nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. Então, esteja muito atento para que nós possamos receber tudo que Deus tem para fazer. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Pode colocar na tela. Provei por te ver, tu és bom. Quem achou, diga amém. Fala assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é o nosso alicerce. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e nós nos abrimos nessa manhã para receber a Tua palavra, e que nós possamos ouvir a Tua palavra, e possamos praticar a Tua palavra, que nosso coração seja terra boa para receber a semente poderosa da palavra de Deus. Nós repreendemos todo impedimento, toda distração, todo roubador, nós denunciamos em nome de Jesus e declaramos o Espírito Santo com liberdade para tocar, para falar, para transformar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo escreve à igreja de Corinto, a palavra para a igreja, e ele fala de um evento futuro, comum a todos os cristãos na face da terra. Todos nós, o texto fala de um tribunal. Aí você fala, peraí, mas tribunal, julgamento, isso não é para aqueles que não conheceram Jesus, para aqueles que rejeitaram Jesus? Vamos lá, haverão dois tipos de tribunais. Estamos falando desse evento futuro. Tribunal número 1, separado para as pessoas que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador aqui na terra. Jesus fala, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E a Bíblia diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, alguém que aqui na terra não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, um dia vai precisar reconhecê-lo como juiz, e não vai entrar no céu. Essa que é a verdade. Então, o tribunal 1 são para os ímpios. Tribunal 2 é o julgamento das obras dos cristãos. Você fala assim, eu nem sabia que existia. Esse tribunal, queridos, não é para salvação / condenação. Jesus já foi condenado e pagou um alto preço pelos nossos pecados. A não ser que a pessoa um dia se converteu e decidiu viver no pecado de forma consciente. Eu não vou me aprofundar, mas Hebreus diz que aquele que após conhecer Jesus, viver deliberadamente no pecado, a Bíblia diz que ele está pisando no sangue de Cristo e não há salvação. Mas o nosso assunto hoje é o julgamento dos crentes, julgamento dos cristãos. Um dia nós estaremos diante do tribunal, onde receberemos recompensa ou repreensão.
O apóstolo Paulo diz que vamos ser julgados pelas obras praticadas por meio do corpo. O corpo tem a ver com o tempo que nós passamos na terra. Nós já vamos começar desenhando aqui aquilo que é a mensagem de hoje. O tempo contado a partir do momento que nós nos convertemos e nos tornamos a habitação do Espírito Santo na terra. Então, o ponto central da mensagem de hoje é: o nosso tempo na terra vai determinar como será a nossa eternidade. Tudo que nós medimos está relacionado com o tempo. Nós estamos aqui no início do ano, no calendário do mundo ocidental. Existem outros calendários. Na China, os judeus usam outro calendário, mas nosso calendário é esse. Nós estamos no começo do ano, a partir de uma medida humana do tempo. Agora, a eternidade não tem relação com o tempo. Nós não podemos medir a eternidade. O tempo na terra, eu consigo medir. O tempo na eternidade, nós não conseguimos medir. E nós falamos para sempre, nós falamos eternamente. O nosso tempo na terra é curto e nós precisamos lembrar que a nossa existência continua na eternidade. Não é só aqui. Amém? E como explicar sobre eternidade? Uma vez eu vi uma ilustração, um pastor fazendo essa ilustração, e eu mesmo já reproduzi aqui na igreja, uma maneira excelente de falar sobre a eternidade. Então, esse pastor, ele pegou uma corda muito grande, a corda, ela ia por toda a igreja, assim, né? Uma corda gigantesca, e ele colocou uma fita num pedacinho muito pequeno da corda, a corda sem fim. E aí ele falava: está vendo esse pedacinho? E a corda está indo até o final da rua lá. Está vendo esse pedacinho? É o tempo que nós vivemos na terra. A pessoa pode ter vivido 50, 80, 100 anos, 120 anos. Isso representa uma gota diante do mar da eternidade. E mais uma vez eu digo, sabe, isso é tremendo, queridos. O nosso tempo na terra, esse pedacinho, vai determinar como será o nosso futuro. E isso é incrível, queridos. Lembra do Tribunal 1? Esse pedacinho de vida, tão pequeno, é o tempo que eu e você temos para escolher Jesus, para decidir por Cristo. E se eu escolhi Jesus, eu vou passar a eternidade com Deus. Se eu não escolhi Jesus, eu vou passar a eternidade longe de Deus. Isso é o mais básico no Evangelho, você já sabe disso. E eu quero dizer, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor não quer que nenhum se perca. Um dia, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Mas alguns vão fazer isso tarde demais e serão julgados pelos seus pecados. E eu digo uma coisa: a eternidade é muito tempo para viver longe de Deus. O inferno não foi feito para o homem. Amém, queridos? Mas o nosso foco aqui hoje é o Tribunal 2. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal. Não sobre salvação, porque nós já somos salvos. Mas nesse julgamento, Deus vai mostrar como será a nossa eternidade a partir da maneira que nós escolhemos viver na terra. Por isso, queridos, nós não podemos viver esse tempo de qualquer maneira.
Nós precisamos ter os olhos na eternidade. É o tema da mensagem de hoje, olhos na eternidade. Eu quero falar sobre um aspecto, nós poderíamos falar sobre muitos aspectos, pensando nos olhos na eternidade, mas eu quero falar de um, 2 Coríntios 4, 17 a 18. Vai estar aqui na tela para você acompanhar. Fala assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aí você pode dizer, mas você não sabe o que eu estou passando. Aliás, depois que eu me converti, parece que piorou. Eu comecei a ser perseguido. Queridos, abrindo parênteses aqui, nós temos irmãos ao redor do mundo sofrendo barbaramente, porque estão se convertendo, sendo expulsos da própria casa e mortos por causa da sua decisão por Cristo. Muitos têm doado as suas vidas por causa do Evangelho, aqui nesse pedacinho, e estão prontas para viver a eternidade. Agora, falando sobre esse versículo aqui, queridos, a moral da história, aqui a reflexão que nós podemos fazer é a seguinte: quem não tem visão da eternidade, tem dificuldade com as provas, tem dificuldade com os problemas, com os obstáculos. Sabe, servir a Deus não significa ausência de sofrimento. Tem aflições, tem perdas, mas Paulo diz, olha, mesmo aqueles que estão sendo perseguidos e até mortos, as nossas aflições, ou seja, aquilo que é leve e momentâneo, tão pequeno diante da eternidade. Eu não sei o tamanho da sua aflição, mas diante da eternidade é leve e momentânea. E Paulo diz, os nossos sofrimentos, tão pequenos, estão produzindo uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E Jesus diz, bem-aventurado, quando vos perseguirem por minha causa. Que perseguição é essa? Muitas vezes a perseguição por fazer o correto, por andar na contramão, como eu falei no início. Sabe, queridos, vale a pena ser perseguido, vale a pena estar na contramão do mundo. Esse pequeno sofrimento irá produzir um peso de glória. Vale a pena ter uma vida consagrada diante do altar de Deus. Queridos, nós não inventamos a santidade. Sabe, é um princípio bíblico de nós nos consagrarmos ao Senhor todos os dias. Durante esse período de jejum, sabe, tem uma vida no altar do Senhor como um memorial. E o Senhor vai te capacitar. Não troque o peso, muitas vezes o peso da glória, muitas vezes por um prazer momentâneo. A nossa renúncia vai produzir um peso de glória. Amém, queridos? Agora o versículo 18 fala assim, versículo 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Amém? Vocês pegaram aqui esse texto? Queridos, isso precisa mexer conosco. Como estamos tomando as nossas decisões? Qual critério nós usamos? O que pesa mais? A nossa vontade? A vantagem que vamos receber? O direito de ser feliz? Você sabia que tem pessoas que decidem abandonar a família
porque fala, eu tenho o direito de ser feliz. Queridos, nós seremos julgados pelas nossas motivações, a busca por reconhecimento, a busca por aplauso. Isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja. E quando o dia chegar, nós estaremos diante do tribunal. Decisões tomadas em cima daquilo que é confortável para mim. Queridos, eu não estou pregando desconforto, não é isso. Mas estou chamando a atenção para aquilo que dirige a sua vida. Qual a motivação das suas escolhas? Por que você faz aquilo que você está fazendo? Até mesmo dentro da igreja. A minha eternidade será determinada pelas minhas escolhas naquele pedacinho de tempo. Ainda que tenhamos que sofrer. Eu creio que esse não é o propósito de Deus, que nós venhamos a sofrer. Mas, ainda assim, queridos, valeria a pena. Quem tem os olhos na eternidade, não vai tomar decisões apenas para fugir do sofrimento. Não sei se você está entendendo. Quando Paulo estava no auge do ministério, ele toma uma decisão de viajar para Jerusalém, e não era o melhor momento para ir para Jerusalém, e ele contou isso para os irmãos entraram em pânico, porque aquela decisão ia resultar em muito sofrimento. Paulo tinha até recebido profecias de que ele seria amarrado e entregue nas mãos dos gentios, e as pessoas ali, os amigos, esperavam que ele fosse mudar de ideia. Paulo, você não vai mais, né? Você sabe o que vai acontecer. Paulo disse, nada muda a minha decisão. Eu escolhi viver com os olhos na eternidade. Se for possível, sem sofrimento, glória a Deus. Ótimo, mas a Bíblia diz, queridos, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor a Cristo e o Evangelho, a encontrará. O que determina o rumo da sua vida? Está muito difícil, eu vou entregar, vou deixar de ser líder, vou deixar de ser crente. Se eu penso assim, eu estou sendo movido pela circunstância, queridos, pelos aplausos. Deixa eu contar uma história para você. O rio Tietê, esse rio que passa aqui, você conhece, ele nasce, você sabia que ele nasce perto do mar? E ele faz o sentido oposto. Por que ele faz o sentido oposto? Porque ele é dirigido pelos obstáculos. O natural ele era descer para o mar, está lá já perto. Mas aí vai surgindo um obstáculo ou outro. Aí ele foi no sentido contrário. Uma pedra aqui, uma montanha ali, vai se desviando do seu caminho. E virou o que virou, o Rio Tietê. Queridos, são muitos desafios, sabe, que nós vamos enfrentar, mas nós não vivemos uma vida dirigida pelos obstáculos. Amém, queridos? Tome uma decisão de não viver dirigido pelos obstáculos. Tome uma decisão de viver dirigido pelo propósito de Deus. Tome uma decisão de viver com os olhos na eternidade. Romanos 8,14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que dirige a sua vida? Se for os obstáculos, alguma coisa está errada. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, quem tem os olhos na eternidade não tem um senso de justiça pessoal, por exemplo. Sabe, pessoas magoadas, feridas, é que nem aquela plantinha que você toca, ela se fecha. Está tudo bem enquanto está sendo elogiado. Mas quando encontrou com algum espinho na vida do irmão,
Queridos, nós temos espinhos. Todos nós temos espinhos que estão sendo tirados pelo Senhor. Enquanto isso, esse espinho pode ferir a vida de alguém. Mas isso também faz parte do pacote. Eu não quero ser espinho na sua vida, mas pode acontecer. Eventualmente não, certamente eu vou falhar com você em algum momento. Mas a escolha de decepcionar é sua. Já estou falando, eu vou falhar. Eu vou me esforçar para não. Quem tem os olhos fixos na eternidade, não fica preso na ofensa, não fica preso na mágoa. Amém, queridos? A razão número 1 de pessoas mudarem de igreja, a razão número 1 dos problemas de relacionamento, a mágoa é um negócio tão sério. E a Bíblia dá uma ordem: não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Está cientificamente provado, quando nós dormimos magoados, o trauma que era transitório passa a ser eterno, passa para um nível constante. Então, não vai dormir sem resolver uma situação. Amém, queridos? Irai-vos e não pequeis. Você ficou irado, pode acontecer, mas busque uma solução. Amém, queridos? Não comprometa a sua eternidade por causa dos outros. Isso aqui é importante, sabe, queridos? Não coloque as pessoas na cadeira de réu. Quem tem os olhos na eternidade não vai ter esse senso de justiça, já falei, de colocar as pessoas na cadeira de réu. Quem está magoado não vai se satisfazer enquanto ele não vê a outra pessoa sentada na cadeira de réu e ele na cadeira de juiz. Vamos ler sobre isso, Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, não pensa que você também não vai estar diante do tribunal. Versículo 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Uma pausa aqui. O magoado, mais uma vez, é aquele que julga, se colocou na posição de juiz. E automaticamente ele vai desprezar o seu irmão. E quando nós nos colocamos na cadeira de juiz, Deus sai do trono. Eu imagino Deus falando: está bom, você quer a pessoa no banco de réu, é isso? Ok, eu vou sair do trono e você fica no meu lugar. Queridos, eu não quero chegar magoado diante do tribunal de Cristo. Não deixe a mágoa ou nenhuma pessoa comprometer a sua eternidade. Quantos estão entendendo, amém? E para encerrar, partir para o encerramento aqui, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 e 3, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem
nem desanimem. Paulo agora está usando o exemplo de Cristo. Alguém que tinha os olhos na eternidade. Se tem uma pessoa que tinha os olhos na eternidade, era Jesus. E a tribulação dele não foi leve. Ele levou os pecados de todos os homens. E como que ele suportou tudo isso? Como ele suportou tudo isso? Ele estava olhando para o prêmio. Ele estava olhando para a eternidade, para a alegria que estava proposta. O texto fala, e ele suportou. Quem não tem a visão na eternidade, não vai suportar. Mas Paulo diz, faça uma coisa, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé, fixe os olhos nele. E como ter os olhos no invisível? Como não olhar para o transitório? Como não ter este instinto de autopreservação? Como que eu posso fazer isso? Aí vai entrar assim uma chave poderosa que nós precisamos sair daqui hoje com ela. É o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu a mim e a você para habitação. O Espírito Santo poderia escolher qualquer outro lugar para morar, mas ele escolheu o meu e o seu coração. E por que ele fez isso? Porque eu e você escolhemos Jesus. Nós escolhemos ter os nossos pecados lavados. O Espírito Santo não moraria num coração pecador. E eu quero encerrar com duas coisas importantes sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E nós entendemos que é a chave para nós olharmos para a eternidade e não olharmos para esse tempo que nós estamos vivendo, para nós pensarmos a maneira que nós estamos vivendo, para que nós não venhamos a viver de qualquer maneira. Duas coisas importantes. Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,19 fala assim, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não que o Espírito Santo seja frágil, o fato é que ele respeita as nossas decisões. Então o texto está dizendo, olha, não apaguem o Espírito Santo. Então se está falando para não apagar o Espírito Santo, significa que isso pode acontecer. E o próximo, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então eu preciso andar nessas duas linhas. Não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Se eu pegar essas duas chaves aqui, sabe, queridos, a minha vida não será mais a mesma. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Tomando as decisões baseadas no confortável. Não entristeça o Espírito Santo por causa de uma adversidade, por causa de uma mágoa, muitas vezes por causa de um pecado, uma tentação, de um corpo, de uma imagem sensual, ou por causa de uma dose. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. O Espírito Santo está agindo aqui, nesse momento. E que nós não venhamos a nos esquecer desse princípio tão poderoso. E agora, concluindo mesmo, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, lembra que eu falei da recompensa e da repreensão? O que é a recompensa e o que é a repreensão?
Queridos, a Bíblia não detalha muito sobre isso, mas eu imagino que a recompensa deve ser uma coisa muito boa, no céu. Tem gente que fala assim: será que no céu tem comida? Eu falo: no céu vai ter uma coisa que a gente não conhece, que a gente não vai nem pensar em comida. Imagina a recompensa, o galardão que está nos esperando no céu. Então a recompensa vai ser uma coisa muito boa. Então, se nós nos atentamos à maneira que nós vivemos nessa porção de tempo, a maneira que eu decidi viver a minha vida, eu fiz uma decisão por Cristo, eu estou salvo, só que não termina aí. Eu preciso decidir como eu vou viver, porque há uma recompensa me esperando, ou uma repreensão, e eu não sei como será a repreensão. A Bíblia fala em verdugos, eu não sei o que são esses verdugos, eu não quero nem pensar. E eu quero dar uma ilustração bem infantil assim, sobre recompensa e repreensão. Quando você chegar no céu, Alex, e todos nós, você vai querer estar bem perto do trono, sim ou não? Eu imagino que recompensa, galardão, você vai ficar bem pertinho de Jesus. Amém? E repreensão, essa é uma ilustração humana, limitada, sabe, queridos? Repreensão, você vai ficar lá no último. Você vai ficar lá no final da fila. Quem se atentou para esse tempo na terra, vai ficar bem pertinho. Agora, quem viveu de qualquer maneira, vai para o céu, vai, mas vai ficar lá no final. Queridos, isso não está na Bíblia, eu estou assim. E a grande dica, nós já falamos: seja amigo do Espírito Santo de Deus. Seja amigo do Espírito Santo, porque Ele conhece os mistérios de Deus. E o convite nessa manhã, quero convidar a ficar de pé, é para nós nos envolvermos com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E Ele vai nos dar a direção, a maneira que eu devo viver, a maneira que eu preciso viver, porque disto vai depender o meu galardão, a minha recompensa. O relacionamento com o Espírito Santo, sem Ele nós não podemos fazer nada. Queridos, a igreja sem o Espírito Santo vira religião, mas com o Espírito Santo transforma as nossas vidas, e nós viveremos, queridos, a eternidade já começou. A eternidade não é só quando você morrer e passar para a eternidade no céu. A eternidade começa quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Sabe, queridos, nós somos chamados a sermos o sal da terra, a sermos a luz do mundo. Isso está dentro do pacote da maneira que nós escolhemos viver, com os olhos na eternidade. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós tomamos decisões baseadas na eternidade. Eu tenho uma decisão importante para resolver. Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso estar com os olhos na eternidade e não nas coisas momentâneas e talvez confortáveis, mas eu quero estar alinhado com o coração do Pai.
porque eu estou sim olhando para o prêmio. Eu quero prosseguir para o alvo. E eu quero desembaraçar das coisas que possam me impedir. E quero viver os teus planos, os teus projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus meu, não há outro além de ti, outra voz que me faz andar. Escolho te pertencer. Onde eu sou, tua justiça e perdão alivia os corações com chuva de paz. Escrita está tua verdade sobre nós.
Deus. Nós já vamos encerrar. Feche os seus olhos por um instante. Já vou orar sobre a palavra, mas eu quero dar oportunidade. Se você entrou aqui hoje e nunca fez uma decisão por Cristo, nunca fez uma oração de entrega reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, eu creio que você entendeu hoje a mensagem. O tempo que nós temos na terra, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer uma decisão que vai refletir na eternidade. Se você nunca fez uma oração de entrega reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e deseja fazer essa oração hoje, levante a mão bem alto no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você deseja escolher a Cristo e você quer colocar os olhos na eternidade, passar vida eterna com Deus, levante a mão no seu lugar. Ou quem sabe você um dia tomou essa decisão, mas se afastou da presença do Pai e você deseja reconciliar com Ele, levante a mão no seu lugar que eu quero orar por você. Se você deseja receber Jesus ou se reconciliar, não perca este momento. Em nome de Jesus, levante a mão no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Estou crendo que todos já tomaram essa decisão. Vamos orar. Pai, nós oramos nessa manhã e nós queremos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que possamos ter um olhar na eternidade, de ter um olhar não nas coisas passageiras, mas naquilo que é eterno. E ainda assim precisamos aprender com o Senhor a maneira que nós devemos viver, porque isso irá refletir o futuro. Por isso, Pai, constrange o nosso coração. O Espírito Santo decidiu habitar dentro de cada um de nós. Que nós não venhamos apagar o Espírito, que nós não venhamos entristecer o Espírito. Ao contrário, nós possamos em tudo buscar a sua direção. Em tudo nós possamos aprender com o Senhor e possamos nos atentar que um dia todos nós estaremos diante do tribunal e seremos julgados pelas obras que nós praticamos por meio do corpo, ou seja, durante esse nosso curto tempo aqui na terra, e que nós possamos sim receber a recompensa. Muito bem, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Nós queremos ouvir, Pai, queremos ouvir a Tua voz, falando isso para nós, e nós queremos sim a Tua recompensa, o Teu galardão, que nós não temos entendimento para imaginar o tão maravilhoso que será, o quão maravilhoso será. Por isso, nos dá, Senhor, esses olhos para a eternidade, e que venha refletir desde já a maneira que nós vivemos, que nós possamos viver para coroar o Senhor, como nós cantamos aqui. Como nós cantamos aqui, o seu trono é eterno, seu trono não terá fim. O Senhor é o nosso Rei e continuará sendo o nosso Rei, o qual nós entregamos nossas coroas, nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos diante do Teu altar. Senhor, nos ensina todos os dias a ter uma vida que glorifique o Senhor, uma vida que exalte o Senhor, Pai. Que nós não venhamos a viver para nós mesmos, mas que possamos viver para Cristo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que, se for necessário perder a sua vida por amor de Jesus, a encontrará. Nós fazemos uma aliança com o Senhor hoje, Pai. Nós queremos viver para Ti, queremos Te servir, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Vem sobre essa igreja, Pai, nesse ano, que nós tenhamos esse coração de poder nos unir
acerca daquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, Pai. E com isso, estejamos agradando o Teu coração. E com isso, estejamos com os olhos na eternidade. Que possamos chegar no céu, levando muitas pessoas que o Senhor vai nos dar a graça de ganhar para Ti. E possamos chegar diante do Teu altar e receber a recompensa e receber o galardão. Oh Pai, nessa manhã, quebranta o nosso coração, constrange o nosso coração. Vem sobre a igreja, Pai, nesse ano. Nós oramos pelos nossos alvos de avanço, de crescimento, de multiplicação. E nós oramos para que a Tua presença esteja entre nós. Nós não queremos apagar o Espírito, nós não queremos entristecer o Espírito, ao contrário. Nós Te damos total liberdade, Pai, total liberdade, que a cada culto cresça a Tua glória neste lugar, que a cada reunião cresça a Tua presença em cada um dos corações. Nós oramos pelas famílias, Senhor. Nós oramos pelas famílias. Se há algum familiar que está enfraquecido, desanimado, restaura o fôlego, restaura o fogo, Senhor, em nome de Jesus. Renova. Se alguém que ainda não Te conhece, nós oramos por salvação. Que o Senhor venha alcançar a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, usa cada um de nós para a Tua glória. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Te abençoe, querido. Tenha uma semana de bênção.